Sejam muito bem-vindos a esse novo podcast. Tá tudo com cheirinho de novo, tá tudo bonitinho, tudo arrumado. Meu nome é David Silva, eu tô aqui com os meus companheiros de mesa. Fala seu nome, meu nobre. Opa, tudo bom, gente? Agora é pra eu falar meu nome? Tá, meu nome é Wellington Ferreira, muito bom estar com vocês, pessoal. Sejam bem-vindos. Jéssica Arsênio, sejam bem-vindos. Isso Projeto aí. novo. Esse podcast, ele se chama Como Você Vê Isso? E não é à toa o nome desse podcast ser dessa maneira. Ele é dessa maneira porque nós queremos convidar todos vocês que estão assistindo a entrarem aqui nesse nosso ambiente. Hoje, em particular, somos nós três, os sócios desse podcast, tá? Mas nós vamos trazer para cá muitos convidados para falar sobre empreendedorismo, sobre relacionamento, sobre política, sobre saúde, com uma única diferença do que você já viu em muitos outros podcasts por aí. Esse ambiente aqui, ele é próprio para você realmente questionar, para você realmente colocar a sua visão sem você ser julgado por ninguém que está na mesa e para você poder se expressar da maneira que você acredita que são as coisas. E nós decidimos colocar esse projeto para frente, por quê? Porque nós acreditamos que isso que eu acabei de falar é justamente o que nós não temos hoje no nosso país. E é o que resolveria muitas coisas ruins que acontecem no Brasil hoje. Então, no final de muitas introduções que ainda virão, eu convido vocês e pergunto a vocês como vocês veem isso. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nosso projeto, sobre o mercado de podcast no Brasil. Já tem 1000 podcasts, não dá mais para fazer, não dá mais para competir com os maiores, não dá mais para criar algo novo, não dá mais para ser um entretenimento bom para as pessoas. Como vocês veem isso? Muito bom. Meus nobres. É isso aí, ó. Agora a gente começando assim, né? Fica mais fácil, né? A gente tava aqui na tensão, gente. Todo mundo tava com a cabeça queimando aqui de nervoso, mas como todo início, né? A gente sente o nervosismo, mas aos poucos, né? As coisas vão melhorando, as ideias vão esclarecendo. Sobre as nossas reuniões, né, antes de chegar nesse momento aqui, eu fiquei pensando, né? Será que vai dar certo? Né? A gente fica pensando sobre isso, mas e vocês? Será que tem algum projeto aí que talvez você tá com medo de colocar em prática? Então, um pouco antes da gente subir aqui, a gente falou assim, né? Vamos colocar em prática e vamos ver no que vai dar. E a gente vai falar sobre isso hoje, referente a podcast. E eu acho que ainda tem muito espaço, né? Particularmente, precisa de mais pessoas falando, né? Além do que já tem falando, né? Além da mídia, além dos podcasts que existem, além dos vlogs que existem. Eu acho que é necessário, principalmente no nosso país, as pessoas exporem as suas ideias, né? As coisas que elas acreditam. Então, eu acredito que sim, se você tem um sonho de expressar suas opiniões ou falar o que você gostaria de ensinar para o público com as suas experiências, as suas vivências, eu acredito que sim, o mercado de podcast é um meio pelo qual você pode fazer isso. É isso aí. Eu falo muito isso, que a gente sempre sente medo quando vai fazer alguma coisa nova ou diferente. E eu confesso que eu tava com medo, um projeto novo, então apesar de já gravar, porque muitas vezes a gente fala, mas você já grava conteúdo, mas é diferente, é um projeto diferente. Inclusive, a gente estava falando agora há pouco, que eu já participei de outros podcasts, mas quando você está no projeto, o peso é maior, Só que é melhor fazer e ter aquela sensação de, poxa, eu fiz, mesmo com medo, do que deixar o medo te dominar e falar, por que eu não fiz, por que eu não tentei? Então, tudo na minha vida eu levo por esse lado. Eu prefiro se arrepender de ter feito o projeto, de ter me jogado. Inclusive, eu e o Júnior, a gente se jogou em vários projetos já com essa sensação de medo, mas vamos com medo mesmo. Uns deram certo e outros não, mas faz parte. E aqui estamos. Acredito que
Vai Opa, cortar? Não, cortar não. Esse barulho foi eu quase caindo aqui. E você Mas tá segue. tudo bem. Tá tudo bem, tô vivão. É só pra dar mais parecido, entendeu? Pronto. E erros acontecem no meio do caminho. Deve ter sido legal a cara dos dois na hora que Eu vai na hora cortar. que cortou, que deu o barulho, mas tudo bem. E é isso, gente. Acredito que a gente vai contribuir muito com a vida das pessoas. Eu gosto muito de conversar. Uma das coisas que eu vi esses dias você quer fazer um podcast, você tem que gostar de conversar. Eu gosto muito de conversar. O David sabe, né? As nossas conversas já é meio que um podcast ali. O Junior entrou outro dia e falou assim, caramba, vocês falam muito, eu não consigo acompanhar. Eu falo, Principalmente quando vai pra religião, né? nossa. É verdade. Aí dá 120 horas. Sim, mas deixa eu já colocar uma questão na mesa aqui, que essa vontade apareceu. Na realidade, esse projeto ele começou há 2 anos atrás, né, Wellington? Exato. Não com esse nome, não com esse formato, mas nós participamos de um outro projeto e nós lá aprendemos como uma sociedade precisa ser para que as coisas elas prossigam, Sim. né? E dentro do podcast até agora, em todas as reuniões que nós tivemos, como vocês analisam essa questão de sociedade? Porque ninguém que está aqui nessa mesa é igual, né? Tem um corintiano, É do nada, mano. entendeu? Vai, Corinthians. Tem uma pessoa que está do lado errado, tem outras duas que estão do lado correto. Olha só. Como Direita, que vocês esquerda? veem essas diferenças e como vocês têm sentido até aqui? E se vocês já aprenderam alguma coisa até aqui nesse... Porque a gente tá falando desse podcast há quanto tempo já? Faz uns 2 meses? Por aí. Por aí, né? Sim. Hoje é o dia 0. E aí? Eu acho que se não é pra ter diferenças, não tem por que ter sociedade. Porque se eu vou ter um sócio pra concordar com tudo, com o que eu falo, pra quê? Eu vou ter, então eu acho que é nas diferenças que soma, sabe? Você faz isso muito bem, eu faço isso daqui muito bem, e a gente diverge nesse ponto, e é justamente aqui que a gente vai ter que conversar e se alinhar e chegar num ponto, o que a gente vai fazer para ser melhor. Então, assim, a sociedade é igual casamento, na minha visão. É igual casamento. Você entra ali, seu marido tem uns valores muito diferentes do seu e o jogo é fazer aquilo dar certo. Então, se é para ter tudo igual, não tem por que ter, na minha opinião. Então, é somar forças. Você soma a força do outro, você é igual. Se fosse para fazer isso daqui sozinha, eu não faria. Por quê? Porque não dá? Porque Você acha que dá? Eu acho que dá. dá para fazer, não porque Muita não dá. gente faz sozinho, né? Mas é porque aqui houve uma divisão de tarefas. Então, você tem o seu trabalho, você tem sua empresa, eu tenho minha empresa. O Wellington também trabalha em outro lugar. Então, imagina, fica muito pesado. Eu teria que me dedicar inteiramente só a esse projeto, se eu fosse fazer sozinha. E aqui, com 3, se torna possível agora. Uma coisa que não seria possível no momento que eu estou fazer sozinha. Né, em várias questões, tanto financeira, tempo, trabalho, demanda. Porque quando a gente olha um podcast, a gente acha que é só sentar e gravar, mas não é. Tem a agenda, tem os convidados... tem o tráfego, tem a vinheta, tem a capa, tem tudo por trás. Isso daqui a gente acha que não, mas demanda de tempo, e tempo é dinheiro. Então, imagina, 3 filhos, outra casa, trabalho e mais um projeto sozinha. Hoje seria inviável fazer sozinha. E aí, juntando com você, se torna possível. Eu acho que a estratégia melhor é sempre somar forças, né? E eu concordo que as diferenças elas fazem parte, mas também as coisas iguais também são muito boas, né? A gente tem que também ter um match entre a sociedade. E isso, pensando nisso, eu fico pensando também na comunicação, né? Que é uma parte importante também e sempre dá para melhorar. E na questão de sociedade, eu acho que dividir, como a Jéssica falou, é importante, por causa que
acho que carregar tudo nas costas é ruim. E também você, às vezes, tem outras vertentes que você precisa atuar também, como a família, né? Filho, outra coisa. E aí você precisa dividir você, né? Rodar vários pratos ao mesmo tempo. Você tá lá equilibrando os pratos e você tem que rodar cada um no seu horário. Então, eu acho que é possível fazer a sociedade, tem que ter essa mistura, né, de prós e contras. E também é possível você que está em casa, você fazer sozinho também, mas esse também tem que ralar sozinho, né? É uma coisa que a saga é um herói solitário. Então aqui a gente tá em 3, né? Então a gente vai tentar fazer, né, cada um no seu quadrado para poder fazer uma soma no final. Então Como é é que isso. é aquele ditadinho lá? Se você quer ir sozinho. rápido, vá sozinho, não é? É isso? Sim, Se você quer ir longe, vá acompanhado. É isso aí? eu acredito que é isso. É. Se não for, Se não for, comenta É aí mais o ou que é o menos certo. isso. Mas Tá que pra nem a- mim, o princípio pra tá mim que nem é o esse, Chapolin. né? Porque eu quero chegar longe com isso aqui, né? Sim, O nosso projeto anterior, ele nos rendeu aprendizados. exato. Mas os erros num projeto dessa magnitude, eles são fatais. Então, não ache que você vai colocar um vídeo e que esse vídeo vai viralizar e que esse vídeo vai resolver todos os seus problemas, porque não vai. Que é da noite pro dia. Que é da noite pro dia, é algo que o Wellington tá aqui, ele pode confirmar. A gente já ouviu isso, né, Wellington? Exatamente. Assim, o caminho, a meu ver, hoje, é você conseguir levar a sua mensagem cada vez para mais e mais pessoas. Se você viraliza alguma coisa, ótimo. Tanto que a gente conseguiu viralizar 2 vídeos, lembra, Wellington? Sim. E no TikTok, né? Não foi no YouTube. E esse vídeo no TikTok, ele tá rodando por aí até hoje. É absurdo. É absurdo. E assim, e o negócio foi embora e não vai parar mais. Tá lá e vai continuar aparecendo. Foi sobre bets, inclusive. Não faça isso. E foi embora, né? Então, da sociedade anterior, o que eu trago são aprendizados, principalmente sobre organização. Então, assim, você que está assistindo aí, se você acha que aqui, essa sociedade, nós somos plenos experts sobre todas essas coisas que nós estamos falando, nós não somos ainda. Então, eu quero te convidar a você trazer a sua visão, claro, acompanhar o nosso trabalho, mas que você entenda que aqui são alunos também. E nós estamos mergulhados de cabeça nesse negócio e nós estamos mergulhados de cabeça porque nós acreditamos que dá para fazer. E realmente dá para fazer. E eu espero que daqui 50, 100 episódios, nós possamos olhar para vocês e vocês para nós e nós possamos ver como a gente realmente cresceu e como a gente foi para frente e como todo aquele aprendizado que a gente trouxe valeu a pena, né? E tá gerando mais aprendizado, né? Como é que Contínuo. você falou agora há pouco ali na sala sobre o aprendizado ser uma moeda? Se você tá em um negócio e esse negócio não tá entrando dinheiro, mas tá entrando conhecimento, o conhecimento é uma forma de moeda antecipada. Então, tô num projeto aqui e não tá dando dinheiro ainda. O que você tá aprendendo? Pode ter certeza que no futuro você vai saber o porquê que você tá aprendendo isso. Então, assim, todos os meus projetos e negócios, ou eu ganhei dinheiro ou eu ganhei conhecimento. Então, tem muita... Hoje eu chamo de teia de acontecimentos. Então, quando você olha para a sua vida no passado e você começa a traçar, eu passei por isso daqui, foi ruim. E aí eu cheguei aqui, mas esse me levou aqui, aí você começa a entender tudo. O porquê que você passou por cada coisa, ruim ou boa. Então, assim, eu gosto muito disso, efeito borboleta, sabe? Você olha pra trás e fala, caramba, eu passei por essa dificuldade, mas tem total sentido eu ter passado por isso, porque senão eu não estaria aqui. E sem contar também que durante todo esse processo, né, você conhece várias pessoas, né, uma rede infindável de conexões Pô, e isso é legal você vê a história, a vivência, as experiências que a Jéssica falou e por que que a pessoa enxerga o mundo daquele jeito, por que que ela vive daquele jeito
E aí você consegue, às vezes, ver o ponto de vista dela, talvez não com totalidade, né? Porque cada um é individual, cada ser é único. Mas essa conexão com as pessoas é muito legal, né? Às vezes nossa, eu consegui conversar com essa pessoa, eu nunca imaginava que eu poderia ter acesso, mas às vezes é só um convite, né? Um não, você já tem essa frase aí muito clichê, né? Então, eu acho que as experiências que as pessoas trazem agrega o conhecimento. Às vezes você não vai ter retorno financeiro, a gente vai ser recompensado também com o conhecimento. O retorno financeiro é uma consequência, né, de tudo que a gente faz, né, referente Eu conheci vocês projeto. através de podcast. É doido isso? É verdade. É mentira, gente. A Jéssica, ela é parente um pouco próxima de mim. Mas olha a sequência assim, de fatos. Quanto tempo que a gente não se via? É verdade, fazia muitos anos. Muitos anos. Daí ele te convidou pra ir no outro... Não foi ele. Na verdade, o Adriano daqui Resolve foi como convidado e eu acho que ele falou alguma coisa pra vocês. Foi isso, não foi? Foi um convidado. É um convidado, ele tem conexões. Mas eu lembro do nome da Jéssica aparecer em alguma lista de alguma reunião que a gente fez. É verdade. Talvez tenha sido depois disso. Que a gente sempre listava, né? Porque são infinitas reuniões que elas acontecem. E precisam acontecer, né? Daí eu lembro de você falar, tem a Jéssica e tal, ela trabalha com dropshipping, né? Que foi uma das coisas que você já fez, né, Jéssica? E, pô, vem aí. Daí, quando você veio, você contou a história da sua vida no outro episódio, do outro podcast, que eu acho que é válido mais pra frente você falar aqui também, quando for pertinente, né? E daí, olha só onde tudo veio chegar. É verdade. As conexões geram muita força, né? De um convidado... de outro projeto, esse convidado virou seu sócio num projeto novo. Teia então, de acontecimento. A gente não sabe onde tudo vai parar, né? Mas me veio algo na cabeça aqui sobre para quem a gente vai mandar esse projeto, né? Porque esse projeto tem algumas pessoas na cabeça, né? Tem algumas pessoas, tem alguns alvos, né? Se você tá vendo isso, provavelmente você é um deles. Mas se... Eu vou falar uma coisa aqui, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Mas se você é o cara que caiu aqui por um acaso e você acha que conversar sobre a vida, que conversar sobre empreendedorismo, que debater sobre política às vezes, que falar sobre a saúde é perda de tempo, e que você tá na internet para você ou ver mulher, ou ver Reels, seja lá do que você gosta de ver, que é engraçado ou não. Mas se você é essa pessoa, você pode ir embora. Não tem problema. A gente vai continuar amigo, tá? Mas esse ambiente aqui, por mais que a gente traga pessoas que pensam diferente de nós, eu acredito que é um ambiente para frente. Não sei o que vocês acham, entendeu? E por ser um ambiente para frente, eu acho que energia, né? Você fala muito disso, né, Jéssica, às vezes. Energia, se você traz um monte de gente que acha que isso aqui não é válido, o negócio vai dar uma definhada. Exatamente. Mas é só um adendo, tá? Só um parênteses aí. Se eu estiver viajando, vocês falam, tá? Mas foi um negócio que veio no meu coração aqui pra já dar o papo pra quem tá assistindo. Não, isso aqui serve pra mim. Isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve, entendeu? Porque daí já economiza nosso trabalho também. Verdade. Eu concordo com o que o David falou. A gente precisa deixar claro, né? A gente quer enriquecer a sua vida, né? Não é um passatempo, não é um entretenimento. São conteúdos que a gente quer falar sobre realmente que pode mudar um ponto focal da sua vida em algum desses pontos que o David falou. E é uma coisa importante, né? Eu já tive algumas experiências na vida e eu acho que quando você se conecta com pessoas que te levam para cima, as coisas fluem melhor, você consegue sair do fundo do poço. Mas quando você se conecta com pessoas que não querem o seu bem ou às vezes só desdenham talvez da sua situação, as coisas elas vão de mal a pior. Então, se você quer crescer profissionalmente, espiritualmente, se você quer ter boas conexões,
uma visão melhor de futuro, uma perspectiva para sua família, né, uma boa conexão com as pessoas que você ama, esse aqui é o lugar, né, uma visão de como você pode melhorar isso. Nós não somos perfeitos, não somos os melhores, mas a gente tem alguma vivência que pode compartilhar algo que vai agregar na sua vida. E isso aqui a gente vai fazer de coração. Ambiência, né? Eu acredito muito em ambiência e teve uma época da minha vida que eu falava assim, caramba, mas eu comecei a questionar. Todo mundo fala que é o ambiente que você tá que te molda, mas muitas vezes a gente olha assim, a gente tá em algum momento da vida que a gente fala, mas eu não tô sentando em nenhuma mesa de um ambiente propício que me faça crescer. Mas hoje em dia tem podcast, tem internet e os dois têm coisas boas e coisas ruins. Eu venho consumindo muito podcast, inclusive você mandou um artigo lá que o povo brasileiro é um dos mais que consomem podcast no Sim. mundo, né? Tem Sim. esse dado. Eu sou uma dessas. Eu, por semana, uns 5 episódios de podcast diversos que eu assisto, que eu escuto, tanto na academia, no carro, lavando louça. E eu aprendo demais. Eu aprendo. Às vezes eu tô conversando assim com o Júnior, aí eu falo uma coisa pra ele, eu falo, caramba, onde eu vi isso? Foi tanto Foi no podcast que já podcast. foi. Foi no Acho que essa tem podcast. qual que foi. Eu até falei pro Ju, eu falei assim pra ele, um assunto aqui meio que nada a ver, a gente tava no shopping, e eu falei assim, ô Ju, você sabia que a profissão da mulher que mais trai é enfermeira? Nossa. Tem esse dado, né? As 5 profissões femininas que mais traem e as 5 profissões masculinas que mais traem. E as enfermeiras tá no topo. E aí depois eu falei pra ele que as detetives, porque eu venho estudando muito sobre relacionamento, que eu tenho feito muito conteúdo sobre isso, que detetives que são contratadas para ver, né, de traição, a maioria das mulheres vão trair no shopping, porque elas deixam o carro lá e entram no carro do cara. E eu tava falando tudo esses dados pra ele, e ele falou, onde você aprendeu tudo isso? Eu falei, podcast. Então, assim, o podcast ocupa um espaço hoje, você não tá com umas amizades legais, não tá num ambiente legal, é desculpa. Porque você pode pegar um podcast de finanças, um podcast de relacionamento, de mentalidade, de saúde, e aquilo dali vai te desenvolvendo. Você vai aprendendo através da experiência de outras pessoas. Então, eu acho que é muito legal. Esse negócio de podcast é até por isso que eu quis me envolver no projeto. Eu acho fantástico passar de ser consumidora, só consumidora, a ajudar também nesse mercado. Mesmo porque é uma forma de você, nós que somos empreendedores, aspirante a empreendedor também, agora empreendedor, porque um podcast é um negócio, é um meio de você captar lead e audiência para você vender um produto no futuro. Então, aquilo que você falou é um meio. E eu acho fantástico, um negócio muito legal. Deixa eu trazer uma pergunta para vocês, então. Você falou que aí que é um meio, né? Eu também concordo que é um meio. Mas vocês acham, então, que é válido uma pessoa... Deixa eu estruturar bem essa pergunta, que eu quero ser bem claro. É mais válido um bom conteúdo começando de maneira simples ou um conteúdo, ou uma boa estrutura que não tem um conteúdo bem firmado ainda? Nossa, com Faz sentido pra certeza vocês? um bom conteúdo com uma estrutura simples. Porque estúdios, eles se tornaram muito acessíveis, né? Mas só que a acessibilidade de produção de um podcast, ela não caminhou do lado da qualidade do conteúdo por si só, né? E eu não sei se isso quer dizer que a nossa população, ela não está querendo consumir coisas boas. Esse é um ponto a ser debatido também, porque é impressionante como besteira vende muito fácil. Muito. Né? E como sentar para conversar ou para estudar sobre, eu quero fazer um podcast, vou lá no YouTube, como que eu faço um podcast? Daí cai num vídeo desse aqui, que vai ter 1 hora e pouquinho falando sobre esse assunto, e a pessoa não consegue ficar ali, ou nem passa na cabeça dela assistir a uma coisa assim, né? Por quê?
Eu acho que é... Dopamina barata. Exatamente. É imediatismo, né? Olha, a gente precisa ser sincero que todo mundo se pega várias vezes do dia subindo e descendo o celular, né? Banheiro, né, Wellington? Não, todo mundo. Ó, Não pode, viu? Então, se você falar que você nunca fez isso, é mentira. Você fica lá vendo Não, Reels já ou qualquer fiz, outra sim. coisa, né? Já fiz sim, Então, aparece um monte assim, de é uma carro. luta, porque as próprias redes sociais, elas foram programadas, né? O nome já fala, você é um usuário. Então, quando você tenta assistir algo mais denso ou mais que tem uma profundidade maior no assunto, principalmente se você tem TDAH igual eu, seu cérebro ele vai fugir para algum lugar. Então, a nossa capacidade de prestar atenção em algo, ou mesmo que aquilo seja importante para você, é uma luta. Então, acredito que realmente é isso. Às vezes as pessoas, elas preferem o mais fácil, a dopamina barata, né? Eu me incluo nisso porque eu já luto com isso há muito tempo, né? A gente sempre tem que melhorar. Mas quando você se dispõe a realmente ter uma profundidade de qualquer assunto que você está querendo adquirir ou estudar, realmente é uma batalha, mas também quando você consegue é uma vitória, né? Então é isso. Olha que interessante aqui. Eu estava pesquisando alguns dados antes da gente começar e o Spotify, ele fez uma pesquisa dentro do que acontece lá na plataforma e os brasileiros dedicam, em média, 7 horas e meia por semana à escuta de podcasts. Os gêneros mais populares incluem, eu espero que não seja nessa ordem, comédia, música, esportes, notícias, aí vem educação e, por fim, política. Não sei se está tão certo essa regra, essa hierarquia aqui, porque política também, pelo menos para mim, é porque, né, se você... É bolha. Se você... É bolha, né? É bolha. Se E você também a gente tá falando por consome... nós, né? É verdade. Talvez faça sentido, sim. E também pela qualidade dos votos que acontecem, né? Falei. Vixe! Enfim. Olha o pessoal ficando bravo. Mas olha só, gente, 7 horas e meia. Eu realmente, recentemente eu tinha parado de... Eu tinha tirado as redes sociais do celular porque eu tava, né... Você voltou? Hã? Voltou? Voltei porque agora eu vou usar para fins importantes. Muito Daí bom. eu tinha tirado e o celular ele te dá um relatório semanal, né? O meu pelo menos aparece. Todos têm, né? Daí pintou a notificação lá. Que eu usei o celular por 3 horas a mais do que na semana anterior. Eu falei, mas como? Na minha cabeça, eu falei, mas como assim? Daí eu parei e falei, não, mas depende do jeito que você usa, né? Porque eu realmente, a Raquel, minha esposa, ela até fala que eu não consigo fazer algumas coisas sem colocar alguma coisa pra escutar. Tanto que às vezes ela fala assim, ô, você vai fazer tal coisa lá? Eu falei, vou. Daí quando ela vai lá ver se eu tô fazendo, né, dar aquela conferida, Você tá ouvindo o eu tô podcast. lá parado assim, escolhendo antes de começar, sabe? O que eu quero ouvir hoje aqui? Vou lavar a louça ali, vou ouvir sobre isso aqui. Daí eu coloco, daí quando eu escolho, aí eu começo a lavar a louça. Daí eu falei, pô, interessante, daí esse dado aqui, realmente, eu acho que eu realmente escuto isso aqui, sim. 7 horas e meia? Eu escuto. Com certeza. Sem dúvida. Sem Hoje, dúvida. né? Ou a Jéssica hoje, Acho que às 7 vezes horas. você escuta até Não, por nós também. eu acordo... Escuta por você e por nós. Bate a meta de todo mundo. eu acordo, tomo, né, vou no banheiro, tomo um café, faço devocional, depois eu já coloco podcast. Aí eu vou pra academia, ali eu volto da academia, durante a academia escutando, volto da academia escutando, aí já faço café escutando, lavo louça, coloco roupa na máquina, eu só paro de escutar no banheiro, que eu vou tomar banho. Aí já saio do banheiro escutando, então assim, é o tempo todo. Tempo todo. Sempre escolho assuntos interessados a mim. Então, teve uma época que eu tava muito na pegada de marketing, muito, muito, muito. Chegou uma hora que eu falei, já deu isso daqui. Aí a gente veio com um projeto aí de casamento, relacionamento, então tô estudando muito sobre energia feminina e masculina.
assunto muito legal. E, eu aprendo muito com o podcast. Assim, é surreal, porque é uma oportunidade de, por exemplo, Flávio Augusto, de você escutar as ideias que ele tem, qual que é a visão dele, como ele vê as coisas, sabe? Igual aquele de brand que você me mandou. É aquele lá que eu mandei pra vocês, não sei se vocês chegaram a ver o que tá acontecendo com os homens. Sim. Sim. Aquele dali eu assisti 2 vezes. Juro pra você, é o segundo domingo que eu e o Júnior faz pipoca e fica no sofá assistindo na televisão podcast. Porque é muito, além da gente passar ali o tempo, domingo juntos, a gente não tá vendo uma besteira, a gente tá vendo uma coisa que agregue valor à nossa vida. Então, tanto aos nossos projetos, como negócios, como nossa família. Então, até o José, ele fica no YouTube Kids. Eu travei Netflix, travei o YouTube normal. E na minha cabeça, tava totalmente seguro. Ele ficava lá assistindo e tal, tudo. Até que eu vi num podcast o Lucas falar que não, aquilo dali me acendeu um alerta. Eu fui ver o que o José tava assistindo e vi um monte de adolescente grande se fingindo de criança e fazendo umas besteiras. E eu falei, o que isso daqui tá ensinando pro meu filho? Bloqueei tudo. Bloqueei o Lucas Neto, bloqueei mesmo. Não é interessante, não quero que meu filho consuma aquilo. Então, assim, porque eu estava em um podcast que não era nem falando de criança e um pai comentou isso, me acendeu uma alerta, eu fui ver. Tudo bem, eu deveria ter visto antes? Sim, mas como é escrito Kids, na minha cabeça estava ok, eu tinha colocado a idade dele, mas não, o algoritmo não é tão bom assim. Então, assim, a gente aprende como um todo, não é só... Às vezes você vai ver um podcast de finanças, mas você aprende muito mais sobre mentalidade. Então, eu sou super incentivadora que as pessoas escutem mais, sabe? Mas não besteira também, que seja alguma coisa assim, o que eu tô trabalhando hoje? Então, eu vou montar um comércio, um mercado, deixa eu ver aqui se tem alguém que fale sobre isso para eu aprender mais e aprender com os erros. Por quê? Quando você está assistindo um podcast também, ou um livro, lendo um livro, você está acessando experiência de outras pessoas. Aquilo dali evita até que você cometa erros na sua caminhada. É isso que ela falou agora. Com certeza alguém que tá em casa aí vai ver o YouTube Kids agora da criança. E vai ver As crianças vão rodar hoje. Perderam tudo o YouTube. Mas isso é importante, e ele é tão né? esperto, sabe o que ele fez? Começa pelo fato de ser São Paulino, né? Sabe o que ele fez? Eu fui ver no outro dia... Olha esses caras, eu tô em minoria aqui, meu. Como é que pode? Eu fui ver no outro dia, ele tava no perfil da Laura. Acredita? Aí eu falei, por que você tá no perfil da irmã dele, que tem 12 anos? Falei, por que você entrou no perfil da Laura? Ah, porque sumiu aqui. Que eu queria ver. Uns negócios. Ele burlou a barreira. Burlou. A base vem como, Ele burlou. É. Tem 5 anos. Sim. Aí o que eu fiz? Fui bloqueio da Laura. Então, assim, é o tempo todo você lutando ali contra as coisas ruins, não deixar entrar na sua casa. Porque a internet, ela é boa, mas ela também tá carregada de coisas ruins que você tem que ficar atento. Tanto para você quanto para os seus filhos. É verdade, é muito do que o David falou, né? Um pouco antes da gente chegar nesse ponto do que a gente vai trazer aqui, né? Conteúdo de qualidade que a pessoa pode assistir, pode ficar tranquila que vai todo mundo compreender os assuntos, né? Que não seja criança, claro. Mas que possa enriquecer a vida da pessoa, né? E não deixar ela mais para baixo. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, então. Eu pesquisei muita coisa, gente. É tanta coisa que, assim, a gente, provavelmente, com o passar do tempo, a gente vai conversar sobre bastante coisa. Porque, como eu convidei vocês no começo, o que a gente for aprendendo, a gente vai trazendo pra cá. Além da bagagem do que a gente já adquiriu, né? Mas tem uma situação que é assim, não sei se vocês já se pegaram nisso. Os podcasts, eles estão cada vez mais sendo apenas ouvidos. Sim. Cada vez mais eles estão sendo apenas ouvidos. Nós estamos aqui também em vídeo
E como vocês veem essa diferença? Principalmente para alguém que talvez se interesse em colocar o seu aprendizado para fora, porque como meio, né, que a gente falou que um podcast ele também pode ser nichado a ponto de a pessoa trabalha com, sei lá, um pedreiro. E ele tem muito conhecimento que ele poderia compartilhar. Mas ele não tem uma câmera, não consegue alugar uma câmera, mas ele tem um celular dele e consegue comprar um microfone que é baratinho ali. E fazer um áudio muito Ele bom. consegue fazer um áudio muito bom, não consegue? Começar a mandar esse conhecimento para frente. E além disso, dessa diferenciação, né? Justamente é o que eu acho que as pessoas têm como grande barreira. Barreira, né? Então, eu tava vendo aqui, talvez seria encarar isso como um desafio, né? Qual que é o desafio dos criadores hoje? Às vezes a pessoa pode fazer o podcast com áudio só, realmente, como... Acho que o Primo Rico, se não me engano, ele começou com áudio só. Depois que se transformou em vídeo, né? Todos os conteúdos que eu faço para o YouTube, que são longos, mais de 20 minutos, eu extraio o áudio e jogo no Spotify. E tem muita gente que escuta. Que adere, né? Tem uma adesão muito grande. Tem pessoas que já me pararam e falaram, adoro os seus áudios. Eu não te acompanho no Instagram, mas eu gosto dos áudios que você coloca no Spotify. Tem 2 perfis aí de seguidores, né? Tem o que só ouve o áudio e o outro que assiste o corte, até o terceiro, que assiste o vídeo completo também. Sabia que eu sou o cara que dificilmente foi em um aplicativo de áudio ouvir um podcast. Eu também, eu prefiro assistir o vídeo. Não é nem questão de preferir. Eu também, é que o YouTube obrigou a gente a comprar o Premium, né? É obrigado agora. Daí, eu paguei, né? E você pagando, você consegue desligar a tela. Sério? Caraca, que legal. Então, Caramba. tipo, vira o áudio. Você pagando, você consegue desligar a tela. Então, você coloca qualquer vídeo lá, vai ficar rolando o áudio e você... Como se fosse... segue a vida, entendeu? Eu tô com a lista aqui dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Ixi, Quer que eu fale? o nosso? Tô brincando. É, Ainda não. Logo mais. Ainda não. Primeiro, Café com Deus Pai. Confesso que achei isso muito legal. Muito bom. Nunca ouvi. Não? Muito bom. É devocional, né? Então ele pega uma partezinha ali da Bíblia, um versículo, e reflete sobre aquilo. debatezinho sobre a escritura. É um público mais feminino. Tem o livro também, então do ano retrasado viralizou muito, porque muitas blogueiras começaram a postar a foto. Do livro. Eu fui vítima disso, acabei comprando, de tanto que todo mundo postava, eu falei, eu quero também, comprei. Você vê o que a internet influencia a gente. Mas foi bom, porque eu passei a fazer uma coisa que eu não fazia, que é o devocional. Tô fazendo há mais de um ano e me faz muito bem. E então, cria uma comunidade, né? Todo mundo no mesmo versículo. Sim, ele tem uma loja. Não, ele não vende só livro agora, ele vende camiseta, xícara. Criou vários É uma produtos, comunidade. Né? Segundo lugar, Podpah. Podpah já é um tempo, né? Terceiro, Psicologia na Prática, da Alana, não sei qual que é o sobrenome aqui, Nossa, que é muito estranho. Bom. Sobre 4, Joel J, podcast. Nossa, o Joel é brabo. E quinto, Inteligência LTDA. São os podcasts Limitada. mais ouvidos. Obrigado, Ju. Caraca, sério? O Flow não tá aí? Estranho, hein? O Podpah, qual que é a linha dele? Tipo, eu nunca... É besteira. Pode falar. Eu não consumo, entendeu? Eu não sei dizer. Assim, eu já vi alguns jogadores indo lá. Acho que são várias pessoas, assim, do meio artístico. Mas eu acho que é mais pro entretenimento, assim, voltado às vezes até pra comédia. Ah, tá. Eu acho. Eu nunca vi, nem o Flow, nunca vi um Flow, acredita? Ah, o Flow Nunca assisti, eu consumo muito o Primo Cash, os Sócios, também gosto bastante, já vi alguns do Inteligência LTDA, Café com Deus Pai também, e eu gosto muito do Café com Destino, que é do Brunet. Não é bem um podcast. Thiago Brunet? Thiago Brunet. Conheço. Não, você vê o que, Flow que tem bastante... tá em sexto lugar. Ah, entendi. Valeu, obrigado. A gente Obrigado. tem um contra-regra aqui, ó. Muito obrigado, Júnior. Obrigada. Mas você vê que
as fatias... Tem fatia para todo mundo, né? A gente falando aqui sobre os podcasts agora, você vê que tem muita gente que tem os seus gostos, tem a sua predileção ali de escolher o que quer assistir. Isso é interessante, né? Você vê que você que está em casa tem espaço ainda, né? Que, como eu falei no começo, eu acho que todo mundo pode, né, expressar suas ideias, ou deveria fazer isso, né? Para poder agregar na vida das pessoas, né? E aí, assim, cada um é livre, né? Para poder expressar os tipos de ideias que quer e também arcar com as consequências, né? Das suas ideias. É que hoje eu tenho muito mais a ideia de que isso aqui é um meio, entendeu? É um Então, meio pelo qual, né? se é um meio, quem tem um negócio ou sabe fazer alguma coisa, eu acho que deveria realmente considerar fortemente produzir alguma coisa parecida com um podcast, entendeu? Porque as redes sociais hoje e a galera tá muito focada, a meu ver, em quantidade de seguidores, que é outro ponto que eu queria trazer para discutir com vocês. Muitas vezes, o cara consegue vender muito e ele tem 1.000 seguidores que voltam lá toda semana para consumir o negócio dele. O que é mais válido? O que é mais válido, então? O cara ter 100 mil 100 mil comprado? comprado. Eu sei do que você lembrou. Teve um cara que veio que a gente já conversou no nosso outro projeto, que ele, quando a gente propôs a gravar um episódio com ele, falei, nossa, que legal, o cara tem 100 mil seguidores. Eu falei, nossa, agora, ainda com essa visão, né? A gente vai gravar com esse cara aqui e vai estourar, porque, meu, a gente vai ser apresentado pra galera dele ali. 100 mil é muita gente. Pô, olha um estádio aí, pô, pega o Maracanã aí, tem 70 mil lotado, você bota mais 30 lá dentro, é o que o cara tinha de seguidor. É triste. Daí soltou corte no Reels dele, fazendo collab, e aparecia comentário de perfil de criança. Criança. Nossa, que legal. Nossa, gostei muito. Muito bom esse vídeo. Daí eu comecei a olhava as fotos e falei, meu, criança. Daí eu entrei criança, indiano, criança. Eu falei, meu, comprou. Paquistão, alguma coisa assim. É querer cortar caminho, mas... Mas assim, é bom, foi tudo de experiência, né? Assim, a gente tinha muito essa visão, né? Ah, seguidor. Mas eu acho que quando você conectar com as pessoas, isso vai ser natural, né? A gente tinha... foi um aprendizado pra gente também. E aí eu vou falar uma coisa que é uma experiência minha, das lojas virtuais. Contratação de influenciadora vende muito mais as micros e nanos, eu acho que é assim que fala, que é a de 10 a 100 mil, do que as maiores de 100 mil. Eu não sei te dizer exatamente por quê, mas eu acredito que há uma entrega melhor nas menores. Eu penso assim, um sentimento que eu tenho. Quando você, tecnicamente, 10k pra mim já é muita gente, né? Mas talvez pra influencer ali, talvez não seja muita gente, mas ela se doa mais. Mas quando ela é dá mais atenção. quando é qualificado, é muita gente. Não é quando é comprado. Ah, sim, não, eu tô falando assim, quando a pessoa tem 10 mil, mas assim, que a pessoa quer mais ainda, eu acho que lá, todo o começo as pessoas se doam mais, né? Uhum. Depois de um certo tempo, eu não sei, pode ser que as pessoas, elas só, já tenho tantos milhões, eu não preciso, talvez, dar aquela tanta atenção para os meus seguidores como eu dava lá no começo. Eu tenho esse sentimento, né? Pode ser algum outro fator? Acredito que sim também. Aqui nessa questão, na época, pelo que eu vi, assim, eu acredito que é muito mais algo sobre entrega de algoritmo mesmo. O algoritmo entrega quer entrega ajudar mais. o pequeno para chegar lá. Entendi. Tanto que eu vi um vídeo do Leandro Ladeira, ele falou um negócio muito legal, ele falou assim, gente, quem tem que se preocupar é quem é grande, porque a gente que é grande, a gente tem que batalhar muito para continuar
entregando coisas para as pessoas e as pessoas continuarem querendo ver a gente, mas as pessoas se enchem. Vocês que são novos, falando mais aqui voltado para o marketing digital, lançamento digital, vocês que são novos, vocês são novidade. Então, tudo que é novidade, as pessoas gostam porque é novo. Agora, você tá ali, você tá vendo aquilo dali já há muito tempo, chega uma hora que você enche. Então, assim, os grandes têm que... Ele falou assim, a gente que é grande tem que rebolar, ficar inventando várias coisas para se manter aqui. Você que é novo, é muito melhor de você entrar e fazer algo diferenciado e chegar ali num oceano e falar assim, achar o seu oceano azul e fazer uma audiência legal. Então, fez muito sentido para mim ouvir isso. E trazendo assim para digital, em questão de resultado, muita gente acha que é número de seguidor, mas não é. Eu conheço faixa preta, lá do Érico, do Insider, que é faixa... O que é faixa preta, né? Fala que é uma faixa preta é quem fatura 2 milhões por ano no digital. Que eles têm 20, 30 mil seguidores. Ah, mas como que eles fazem essa captação para vender tudo isso? Através de tráfego pago. Muitas vezes tem aluno que não segue eles. O aluno entra por meio do tráfego pago na lista de lead e ali compra o curso, faz o curso, mas ele não é um aluno que fica ali na rede social o tempo todo vendo Instagram, então ele nem segue aquele mentor. Então, assim, isso caiu por terra. O próprio Érico Rocha tem um monte de gente. Se você andar na rua, você conhece o Érico? Não. Você conhece o Érico? Não, mas é o pai do marketing no Brasil. Cara, milhões e milhões ele fez na internet. Ele só não ostenta isso, então talvez por isso ele não seja tão conhecido. Então, esse negócio, eu acho que esse número de seguidor Que a gente estava aqui, um dos pontos é crescimento e concorrência, né? As pessoas querem crescer e tem as concorrências ali, ó, no meio do caminho, né? Então, tem muito isso a ver também. Hoje, eu tava, um tempo atrás, na verdade, eu tava vendo sobre, acho que foi sobre o Flow, ele tava falando, né, dos seguidores fiéis, né? Então, não é porque você tem lá os inscritos que todos eles vão assistir você todos os vídeos, né? Vai muito também do assunto, vai muito também de quem está sendo convidado, vai muito também de vários outros fatores da vida da pessoa que te segue, né? Então, para a pessoa parar e te seguir ou comprar algo de você, tem que ser um chamariz ali, um assunto relevante do momento ou alguma coisa que ela gosta ou ela está procurando há muito tempo e ela vê ali uma frase, uma chamada para ação que faz sentido para ela, um gatilho mental que faz sentido, que vai chegar até você. Então, isso serve tanto para o marketing digital, tanto para qualquer conteúdo, né? Tanto um podcast, como qualquer outro conteúdo de internet que tem um fim no final, né? Um propósito, vender algo, ou compartilhar uma informação, ou levar informação. Então, é isso. Quando a gente faz um compromisso público, a gente tende a realizar aquilo, não é isso, Jéssica? Então, você vai ver que isso aqui, um dia a gente vai voltar, lembra do primeiro episódio, a gente falou isso vai ser um case e a gente vai voltar, a gente vai fazer um react desse episódio aqui, falar, tá vendo? É isso aí, ó. Porque assim, o cérebro, ele quer te poupar, né? Então poupar ele energia vai, o máximo possível. E ele vai, o meu, nossa, ele poupa energia com a beleza. Daí ele vai e fala, não, mas, pô, se você fizer assim, pô, principalmente sobre concorrência, né? Que eu acredito que no caso de podcast, imagino que seja uma das primeiras barreiras que a pessoa pensa, talvez. Já tá saturado, já pô, tem muito. Mas já tá saturado, não dá pra fazer. Olha tanta gente que faz, pô, os meninos novos aí, ó. Os meninos já estão com dinheiro e não sei o quê. Mas não é isso aí. Concorrência é bom demais. O que eu já ganhei de cliente por causa de concorrente que fez negócio mal feito, Não tá escrito. Mas é demais. Na realidade, a maioria das vezes é isso que acontece. Mas você chega lá, o cara veio aqui, olha como é que o cara deixou o negócio aqui.
Não é? Exatamente. Quando você contrata alguém lá, um resserviço, é isso. Eu tenho um amigo, eu trabalhei com ele, chama Rogério. Ele fala assim: eu prefiro a morte do que o retrabalho. Nossa, verdade. Rogério é um poeta. Rogério, um dia você vai assistir esse vídeo e você vai lembrar que você fala isso com frequência. Então é isso, né? Se você faz um negócio de qualidade, não tô falando que a gente é os melhores do mundo, né? A gente vai se esforçar para entregar o melhor, claro. Mas é possível você fazer o seu melhor, entendeu? E sempre ir podando ali e vendo e corrigindo para poder fazer melhor, né? Como o Cortella fala, né? Você tá fazendo o melhor com o que você tem agora para depois fazer... não sei se é isso exatamente que ele fala, mas para você fazer melhor depois, né? Eu acho que você começar um negócio pensando na concorrência já é uma autossabotagem. Exato. Porque se você for parar pra pensar nisso, você não vai fazer nada. Então não abre nenhuma padaria, não abre nenhuma pizzaria. Não, Se pera, você acho que quer eu entendi ser errado. único, você quer ser único no Ah, negócio. tá. Entendi. É que eu tinha entendido assim, que eu entendi que você falou assim, eu vou abrir pensando na concorrência. Mas na minha cabeça, é que eu tinha entendido errado. Eu entendi agora a linha que você falou. Mas na minha cabeça é exatamente por causa disso que você tem que abrir. Tipo, caramba, olha o tanto de coisa ruim. Eu vou abrir e nisso, naquilo ali eu vou fazer diferente e vai dar certo. Eu tô falando na linha que a pessoa fala assim, não vou abrir podcast porque já tem muito. Não vou abrir isso porque já tem muita gente fazendo. Mas não vou fazer lançamento porque já tem muita gente fazendo. E aí você vai fazendo isso com todo projeto que você olha e acaba não fazendo nada. Aí passa alguém do seu lado, faz, e tá lá na frente e você não começou. Isso é uma autossabotagem. Inclusive, isso é falado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala muito sobre isso, ele chama de deusa da boa sorte, que é aquela oportunidade que vem, bate na sua porta, e aí você não vai por N motivos, aí você vai e bate na porta do seu vizinho, ela vai e bate na porta do seu vizinho vai, deixa ela entrar, e aí daqui a um tempo você olha pro seu vizinho e fala assim, foi sorte. Não, cara, você não abriu a porta. Entendeu? Então, assim, por que você ficou olhando? Mas porque já tem muito. Mas porque agora não. Porque não é o momento. Porque... Quem quer dar um jeito, vai e faz. Eu tenho certeza que você tinha muitos motivos para não fazer. Você também tinha muitos motivos para não fazer. Eu também. Mas a gente tá aqui. Então, assim, você quer fazer um negócio, acha meios para fazer. Porque motivos para não fazer, você vai ter muitos. Principalmente quando você tem medo. Então, vem carregado. E eu acho que pensar na concorrência é uma autossabotagem. Em qualquer coisa que você for fazer. Entendeu? Você pode começar só com áudio, igual vocês falaram? Pode. Mas a concorrência também te força a falar assim, aonde que eu posso... te força a querer melhorar. Então, hoje eu vou começar com áudio, aí amanhã eu vou junto um dinheiro para comprar um iPhone e começar a gravar também o vídeo e postar também no YouTube. Aí amanhã eu investo num microfonezinho. Por que um iPhone? Aí dá a pergunta. Esconder meu celular aqui. Brincadeira, Poxa, gente. foi mal. Não, mas eu não sei quem foi que falou pra mim, né? Diz a lenda que o iPhone no Instagram entrega mais, alguma coisa assim, né? Será? Ô, louco. Nunca vi isso, não. Já ouvi falar sobre isso. Caramba. Qual foi, Apple? Perguntar pra minha GPT aqui. Será que é verdade? Não, acho que assim, eu já ouvi coisas sobre a qualidade do que produz, mas entregar mais... É que assim, o algoritmo, ele preza por conteúdo de qualidade. Então, se você tem uma boa... imagem, quando é qualidade, gente, eu não tô falando de um negócio mirabolante. A luz boa, o áudio bom. E eu falo isso pelos meus próprios conteúdos. Um vídeo meu que eu vou na janela e gravo com uma iluminação melhor e coloco o microfone que eu comprei na AliExpress, que é muito bom, por sinal, eu paguei, eu acho que R$200 nele, ele performa muito melhor do que aquele que eu gravei ali de qualquer jeito e a iluminação tava ruim. Então, ele preza melhor a qualidade, porque ele não consegue ver conteúdo, ele vê a retenção, vê qualidade e retenção. Se a pessoa ficou ali os primeiros momentos, ele entende que o conteúdo é bom. Só que as pessoas, elas ficam em vídeos que tem uma boa iluminação, então uma coisa casa com a outra. Uhum. É isso.
Tem que entender, né, como funciona também as redes sociais, né? Cada uma funciona de um jeito. A gente tá aqui no YouTube, até para talvez tirar um pouco da dúvida do pessoal, né? Onde se distribui um podcast? Né? Eu acho Boa. que é importante a gente falar sobre isso. Claramente, provavelmente você tá vendo isso aqui no YouTube, né? Então aqui acho que talvez o foco principal. A gente vai subir no Spotify também, não vai? Sim, aí tem as questões, né, de distribuir nas plataformas de áudio, né? A gente já teve algumas experiências, né, do Spotify, tem também o Amazon Music, não, Amazon Music não. É a Amazon Music, né, o que você tinha da outra vez? Você tinha um Amazon É isso aí Music, mesmo. né? É. E tem outras plataformas também, que é de distribuição de cortes, né? Então tem o Shorts do YouTube, que você pode também distribuir legal, fazer os cortes no próprio YouTube. E também outras plataformas como o Instagram, né? Jogar no Facebook também. Tem uma galera aí ganhando uma grana, né? Com Facebook, com cortes de vídeos de vários tipos, né? Não somente de podcast, tá, gente? Mas pessoal fazendo vídeos caseiros também. Falam que o AdSense do Facebook é muito bom para esse tipo de conteúdo, né? Conteúdos grandes. E Então, semi-grandes. mas Né? então qual que é a lista básica, então, pro cara que tá pensando em... leia cara como ser humano, tá? Que tá pensando em começar. Não, porque hoje em dia tem que falar, né? Verdade. Não, porque, pô, só homem pode? Nossa. Não. Mas qual é a lista básica, então? Porque, assim, a pessoa, ela pode começar, a gente já chegou até essa conclusão aqui, né? Ela pode começar da maneira dela, ela pode caprichar no conteúdo, né? Para que essa caprichada no conteúdo se sobreponha, às vezes, à falta de equipamentos do começo, porque é uma verdade, não tem equipamento no começo, né? Exato, zero equipamentos. Daí, e aí? Tá, eu acredito que a pessoa pode começar com áudio, né? Então, você tem uma amiga que fazia por áudio, não é? Um podcast com áudio ou não? Ou é outra pessoa que eu conversei? Não. Outra pessoa que você conhece. Então, outra pessoa. Muita gente. Tá. Então, você pode começar com áudio e depois que você tiver uma condição legal, você pode alugar um estúdio, né? E aí você consegue distribuir o áudio e a imagem. No mínimo, você tem que colocar a imagem, eu acredito, no YouTube, né? Então, a gente tá falando assim por experiência própria, né, do outro projeto. E também colocar pelo menos no Spotify, que é uma das plataformas, se não a mais acessada, né, referente a áudio, e uma referência aí em podcast também. Questão de música, mas também que tem muitos podcasts que colocam lá os seus episódios, né? E a gente também colocou na época no Deezer, né? É uma plataforma legal também, que tem muita gente que ouve lá. E tem também parceria com operadoras, né? Tem operadoras que têm parceria com essas plataformas e você acaba, às vezes, você fica só naquela porque você tem a parceria da operadora. Então, você pode ter o Spotify ou o Deezer. Então, essas plataformas são as principais. E tem a Apple também, né? Que tem uma plataforma de áudio também que você pode subir. Eu acho legal, antes de começar a gravar o áudio, a pessoa perguntar o pra quê? Pra que eu quero um podcast? Por quê? Que inclusive foi uma das perguntas que rolou quando a gente começou a conversar. Porque senão a pessoa começa ali por oba-oba e aí depois no meio do caminho há uma certa tendência a desistir justamente porque não teve esse pra quê? O porquê? Como que esse daqui eu vou fazer dinheiro como? Porque, vamos falar a verdade, a gente pode ter o propósito, muita gente pode ter o propósito, mas o dinheiro é bom, né? Então, assim, falar pra Bom mim demais. que você tá montando um podcast a qual você vai dar o seu tempo e vai se dedicar ali, né, muitas horas naquilo, que não é dinheiro, é mentira. Mas a gente viu muito sobre isso, né? O podcast em si dá o retorno financeiro, não é assim tão rápido, não é tão fácil,
não tô querendo desanimar, mas você tem que ter um projeto ali. O que eu vou fazer? Para onde eu tô indo? Igual eu aqui, por exemplo, eu tenho produtos digitais. A gente já falou aqui de ter alguns produtos também nossos. A primeira coisa que eu te falei quando a gente foi falar de podcast, eu falei, já vai pensando no que você vai fazer, não foi? Então, assim, você tem que pensar em todo ali, no que você vai... Qual que é o fim daquilo? Pra onde eu tô indo? Não só sentar ali e fazer por fazer, porque senão você vai vir aí, vai chegar uma hora que você vai cansar. É um meio de você captar audiência, e a audiência hoje é por onde você faz vendas. Antigamente tínhamos panfletos, tinha muitas formas, outdoor. Hoje em Ainda dia tem, né? Mas não é tão que nem não. no digital, né? Hoje em dia é a internet. Então, assim, você é um empreendedor, por exemplo, eu fabrico xícara. Então, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar em todo ali o trajeto já, por que eu tô fazendo aquilo. A não ser que você já tá bem de vida e queira fazer só por propósito mesmo. Mas é uma coisa para se pensar. Tem muita gente que faz já, porque já tá numa situação legal, né? Então, tipo, eu quero explicar como que eu cheguei aqui. Então, a gente tá na situação inversa. Uhum. A gente quer chegar lá. Então, acho que isso serve para os dois, né? As pessoas, elas podem chegar lá e também elas podem começar porque, eu quero compartilhar o que eu já vivenciei, já tô num patamar aqui legal e eu quero compartilhar isso para agregar na vida das pessoas também. Então, tem as duas vertentes, né? E é importante também falar quais que são as frentes, assim, de você fazer dinheiro com podcast. Quais que são? Hoje, eu vou falar as que eu conheço aqui. Então, tem como ter AdSense no YouTube. Né? Então, você é pago no YouTube por horas. Tem algumas regras. Também tem alguma coisa de número lá, que tem alguns que ganham mais, outros menos, né? E parece que comédia ganha menos do que educação. É algo assim, não vou me aprofundar. Patrocínios. E tem como você vender também seus produtos, que foi uma coisa assim que eu achei muito legal, que eu vi o Primo Cast, eles soltam conteúdos, eles soltam episódios. Então, por exemplo, eles falam de bolsas de valores. Ali, quem assistiu aquele episódio, ele roda um tráfego só para aquelas pessoas para vender o curso deles de investimento. Então, assim, é nisso, sabe? Você tem que pensar no que tá por trás da coisa. Por que eu estou fazendo isso daqui? Para quem eu estou fazendo isso daqui? E o que eu posso vender para esse público que tá aqui? Caraca. Não, mas porque assim... Dá uma bugada, né? A gente vocês pararam pra pensar já que um podcast novo tá fazendo o seu primeiro episódio falando sobre como novos podcasts podem surgir? É uma bolha... Então, não, uma bolha a ser estourada, né? Não, mas é aí que tá. Eu fiquei pensando assim, eu acho que modéstia à parte, estamos no caminho certo, porque essa régua, ela já tá num nível alto aqui no nosso país. Mas não é por causa disso que nós ficamos parados, né? E tem muita coisa que dá pra fazer ainda. E eu gosto muito de fazer esse negócio aqui. É muito legal. No começo, você fica em choque, né? Cabeça parece que vai fritar, né, Wellington? Exato. Eu lembro quando eu Cabeça gravei, dá uma nossa, fritada. eu cheguei em casa com ansiedade a 1000, assim, ó. Assim, estralando. Bateria social fritou, né? Exato, é como se eu tivesse corrido a cansa. maratona. Cansa. A sua parte mental, né? Você tem que cuidar. Mas pra é não muito pirar. legal como é um segmento que tanto quem produz, tanto quem consome vai ganhar. Porque É o você que ganha-ganha. produz, você precisa sentar ali e estudar alguma coisa. Não dá para você ser um pote vazio e ninguém vai se importar com isso. Isso não vai chamar a atenção de ninguém. Tanto para o seu negócio, tanto para se você quiser, sabe, fazer qualquer coisa. Estudar, né? Sentar ali e falar, não, o que eu quero falar, o que eu quero transmitir. Como você falou, por que eu tô fazendo isso aqui?
Algumas vezes o porquê vai aparecer no meio do caminho também. E que, inclusive, assim, eu vou fazer uma crítica aqui a alguns podcasts, que, inclusive, já fui em alguns. Gente, faz o arroz com feijão bem feito, sabe? Tem muito podcast. Eu vou até fazer um corte isso daqui pra eu ver se eu consigo atingir. Porque, assim, você entra, aí as capas estão assim. Episódio 1, Carla tal. Episódio 2, Luana tal. Episódio 3, Jéssica Arsênio. E eu falo assim, meu, se você tá fazendo um negócio e tá começando agora, olha como os grandes estão fazendo e tenta chegar mais próximo daquilo. Porque se eles estão fazendo assim, é porque aquilo tá dando bom. Não tô falando de copiar, mas lê o livro Hobby como um Artista, e aí você vai naquele caminho. Não existe nada de novo debaixo do sol. Tá todo mundo ali fazendo as mesmas coisas, então faz o básico bem feito. Faz uma capa bem feita que chama atenção. Ninguém quer saber da Jéssica Arsênio. Eu quero saber como que um podcast pode ajudar a minha empresa a crescer. Eu quero saber como que um podcast hoje pode... como que eu posso montar esse podcast e me dar bem. Eu quero saber como que meu casamento pode melhorar. Então, infelizmente, a grosso modo, ninguém tá nem aí pra você. O que eu vejo muito podcast fazendo chama as pessoas, a pessoa conta a história de vida ali dela, que às vezes é uma história muito legal, mas tá, e aí? Aí coloca o nome da pessoa na capa, o episódio X, não é isso. Então, assim, tenta agregar valor. Tem um livro muito legal que eu li que é Story Brand. Que ele fala assim, você tem que traçar uma jornada, mas o herói não é você. Se você olhar para todo o filme, você vai ver que o herói não é o herói. Você ensina sempre alguém passar por uma ponte. Então, é como se você estivesse aqui desse lado da ponte e você vai ajudar aquela pessoa a atravessar. Ela vai ser o herói da própria vida dela. Então, assim, o que eu tô agregando na vida das pessoas com isso daqui que eu tô passando, com essa informação? Não é sobre você, é sobre o outro. É sobre quem tá assistindo, é sobre quem tá te ouvindo. Então... Nossa. Obrigado, hein? Aprendi muito agora. Não, mas cara, e o que eu acabei de falar, o negócio é isso. Entendeu? É sobre o outro. É sobre isso. É sobre isso, cara. Toda vez que eu vou fazer conteúdo, eu falo assim, tá, mas isso daqui eu tô falando sobre mim, eu tô falando pra pessoa. O que vai ajudar ela? Será que ela vai olhar e vai aprender alguma coisa com isso aqui? Porque se eu estiver falando só sobre mim, é ego. Eu vou Ego falar e um negócio pra orgulho. você. Com a experiência anterior que já tive com o Wellington, às vezes a história da pessoa cabe. Entendeu? Às vezes a história da pessoa cabe. Às vezes o cara... É porque... É incrível, né? Tem pessoas que realmente parece que vieram pra essa terra aqui e que passaram infinitos mais perrengues do que outras, né? Parece que aquela pessoa ali, parece que ela já nasceu para ela ser testada desde do dia zero. E tem pessoas que a gente já conheceu, né, Wellington? Que, Sim. nossa, a história é assim... Você pode dividir em capítulos assim, e que esses capítulos vão ser inspiradores a ponto de ou motivar alguém que está passando por aquilo, ou alguém que está completamente desesperançoso ver que dá para passar por aquilo. Mas às vezes a história cabe. Mas a constatação que nós fizemos é o que nós vamos fazer aqui é tratar justamente disso. Do que pode pegar o fulano do ponto A e levar ele ao ponto B. É o assunto, né? E não só falar da Jéssica, não só falar do Wellington. É o jeito como você conta. Vou te dar um exemplo. Eu tive a gravidez... Eu tive uma adolescência, assim, um pouco ferrada, né? E teve o lance da gravidez precoce. Se você pega o tema da gravidez precoce como um ponto de ajudar adolescentes a se proteger disso, é muito legal. Entendeu? Vamos educar. Né? Vamos tentar educar essa galera. Como que a gente alcança essas adolescentes que tá no baile funk, que tá bebendo, que tá fumando, que não tá nem aí pra vida? Como que a gente consegue alcançar elas? Nem que a gente tenha que mudar um pouco a comunicação pra de fato alcançar elas.
entende? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode chamar uma adolescente aqui, uma blogueira aqui, e falar com ela para usar a audiência dela para conseguir atingir esse público? Então, assim, eu acho que é sobre isso, sabe? É você sempre se preocupar como que você vai alcançar aquela audiência e conseguir passar aquele ensinamento para ele. Então, assim, a história da Jéssica é legal. É legal, assim, no ponto de... É uma história que dá para você inspirar, incentivar, dá para você conscientizar as adolescentes. Mas como que você embala e leva isso? E faz a pessoa atravessar a ponte. Isso. Ensinar a pessoa com a sua experiência, né? Olha, eu passei por isso, você não precisa passar porque tem essas e essas consequências. E às vezes colocar isso na cabeça das pessoas ou de pessoas próximas a nós é difícil, né? Porque nem todo mundo quer aceitar a sua experiência de vida como algo que pode ensinar. Principalmente quando a gente é mais jovem, né? Quando a gente é mais jovem, a gente não quer ser ensinado ou pegar bons exemplos. A gente quer tomar as decisões e descobrir por nós mesmos, até descobrir que a decisão ou algumas decisões não era a melhor, né? E é raro, eu acho, hoje, né? Talvez adolescentes ou pessoas mais novas ter essa conscientização. Mas isso tem um motivo, né? Tem vários motivos. Até os 25... Questões familiares, várias Até questões. os 25 anos, o córtex frontal não está formado. Então... Um exemplo disso, para o pessoal que está em casa, recentemente eu assisti um filme chamado Fórmula 1. Não sei se vocês já viram aí. Saiu agora no cinema. Muito bom. Uma parte do filme, um dos personagens, que é o Brad Pitt, ele tá correndo uma corrida, ele é um senhor já de idade, né, praticamente. Ele é tipo um tiozão da Fórmula 1, que foi colocado lá para correr com um cara mais jovem. Em determinada ação, uma atitude que esse jovem fala, ele fala, eu sei porque você tá fazendo isso, porque a sua têmpora ainda não tá fechada. Então ele estava tomando decisões que estava prejudicando ali no caso da corrida, né? E é isso. Então, às vezes você aprende pela dor ou você aprende pelo exemplo, né? E às vezes é cruel aprender pela dor. Ainda bem que você não falou o que aconteceu no filme. Que eu não vi ainda. Eu não gosto de falar spoilers. Eu lembrei dessa parte. O filme saiu ontem, mas o final é assim, ó. Sabe qual que é o final desse filme? Brincadeira. Não, tem que ver. Mas é um filme muito bom, gente. Muito mas bom mesmo. Em resumo, então, a gente já falou aqui sobre a concorrência. Concorrência legal. Sobre os nichos, que uma pessoa ela pode começar com o nicho dela, né? E seria até muito interessante ela fazer isso. Sobre monetização, sobre a qualidade do conteúdo, sobre os formatos que existem hoje, que é em vídeo e o áudio, os desafios dos novos criadores. E eu não sei se a gente comentou sobre o papel das plataformas nesse processo. A gente falou um pouco? A gente falou bem por cima, né? Eu falei um pouco sobre lançar os vídeos no YouTube, né? Mínimo, né? Mas você pode começar por áudio também. Mas, assim, vocês têm... Qual a expectativa de vocês em relação às plataformas? Porque, assim, eu vi recentemente que... Não sei se isso é totalmente verídico, tá? São coisas que vêm aparecendo ali porque a gente vai consumindo sobre produção de conteúdo. Eu vi que o TikTok, por exemplo, ele deu uma segurada no impulsionamento de cortes com esse contexto aqui. Você viu isso? Não vi. Eu ouvi falar disso. Um especialista porque falando o pessoal sobre, tava fazendo por causa muito do mercado de cortes aí. Vocês têm ideia do que a gente pode esperar aí pro futuro desse negócio? Porque, claro, é tudo uma questão de perspectiva, né? Eu acho que a nossa tá bem clara aqui, de que a gente não é uma máquina de fazer corte, né? Tem corte, tem corte. Vai impulsionar? Vai impulsionar, mas não só. Então, como vocês veem aí o futuro do nosso negócio aqui, dentro do que as plataformas estão propondo hoje e o que elas ainda vão, talvez, colocar para frente? É algo que eu quero estudar ainda, tá? Porque
Eu quero realmente entender para onde que tá indo esse negócio aqui. Até porque, como eu falei, a gente tá entrando de cabeça no negócio. Então, eu quero saber ali quais são os próximos passos para que esse negócio seja... qual a palavra que eu anotei aqui? Seja sustentável com o passar do tempo. Eu acho que todos os players que estão hoje, e muitos dos que já passaram, né? Todo mundo que fala que hoje sabe exatamente o que acontece no algoritmo é mentira. Porque a gente vê curso que vende como... Tá, a gente sabe que algumas coisas, por exemplo, como a Jéssica falou, uma iluminação, tem uma qualidade legal, o vídeo vai ok, vai pra frente. Mas eu acho que vocês realmente saber a fundo o algoritmo, ninguém sabe. O que a gente pode fazer é estudar, como você falou, modelar e aprender com os testes, né? Ver o que está dando certo, estudar os concorrentes que são conteúdos parecidos e tentar fazer da melhor forma possível, né? Uma coisa mais profissional. Mas eu acho que de adivinhar o que as plataformas querem para o futuro, a gente sabe que, por exemplo, o criador do Instagram lá, ele às vezes faz um vídeo falando sobre a próxima novidade, uma próxima atualização. Tá por dentro dessas atualizações e ver como que o vídeo tá respondendo. Eu acho que seria isso. Porque adivinhar mesmo o algoritmo é Mesmo complicado. porque o marketing digital, o mercado digital, ele muda muito o tempo todo. É um bicho Muda vivo, né? muito. Por exemplo, essa semana saiu uma atualização do AdSense do YouTube. Canais que, por exemplo, a gente tem o canal aqui da gente, podcast da gente. Mas se alguém vier fazer corte nosso para jogar em outro canal, isso eles estão dando uma barrada. Outra coisa que eles estão barrando é aqueles react. Mas é aqueles react que você não fala nada, que você só fica apontando. Já viu? A pessoa fica apontando assim, olha o que esse cara Sim. tá falando. Não, eles vão continuar monetizando o canal que faz react, porém você tem que, de fato, comentar aquilo. Então, eu pego um vídeo seu e espero você falar e falo minha opinião em cima daquilo. Inteligência artificial, tudo assim que é muito artificial, eles não querem, eles querem cada vez mais coisas humanizadas, naturais, por mais que a gente tenha aí a inteligência artificial chegando com força hoje, eles não querem isso, eles querem pessoas, eles querem realidade, então, não, eu acredito que não tem como a gente adivinhar, né? O mercado muda muito o tempo todo, acompanhar sempre as tendências. Como eu falei, assim como a gente está fazendo conteúdo para ajudar outras pessoas, continuar consumindo conteúdo, porque ficar antenado em tudo que está acontecendo e fazer o básico bem feito, sabe? Eu acho que vence quem continua. Se você faz com constância aquilo e dá o seu melhor, não tô falando de fazer perfeito, vai dar bom. Entende? O negócio é não desistir, é continuar. Tem poucas coisas na vida que são sprints, né? A maioria das coisas são uma maratona, né? Uma jornada. Já parou pra pensar nisso? Eu acho que aqui, eu tô certo disso, que aqui é isso, né? Eu consumo muito o flow, sabe? Eu me identifico muito com o Igor. Espero um dia conhecer o Igor pessoalmente. Eu até falei pro Júnior ontem que ele falou uma coisa no podcast que eu tava assistindo, dele lá com o primo Rico, que você todo. Eu me identifico muito com o Igor. Eu gosto da figura do Igor, da pessoa do Igor, sabe? Eu penso muita coisa parecida. E por conta disso eu consumo muito lá, me identifiquei. Não tem mais como sair daquilo ali. Se acabar o flow, eu vou ficar muito, muito chateado. E também gosto muito de astronomia, Sérgio Sacani. Ai, Sério, adoro. é muito bom. Daí, se eu não me engano, foi o último episódio que o Igor estava conversando com o Sérgio. Eles estavam falando sobre IAs, né? Sobre o impacto das IAs. E o Sérgio, ele, ao contrário do que eu também pensava, o Igor questionou ele, mas não acontece muita coisa, né, de astronomia, assim, todo dia. Daí o Sérgio falou, não, cara. Sabe? Acontece sim, cara.
É que não é muito divulgado, É, né? mas aí o Igor retrucou ele e falou, mas então como é que, se acontece tanta coisa assim, como é que você fica a par de tudo? Já que é tanta coisa assim. E na hora eu tive minha cabeça estourou assim, porque assim, a gente tá no mercado e num meio que muda muito. Como é que a gente consegue, então, acompanhar? Olha o que o Sérgio Sacani falou. Pega a dica do Sérgio Sacani. O que ele faz? Tem uma IA que é muito boa, que eu apresentei pra você. Se chama Manus. Ela é chinesa. Nossa. Meu, bizarro. Muito bom. Daí, essa IA, o que ela faz? Ela consegue... uma das habilidades dela é pegar o que você pediu pra ela e colocar ou criar uma página online ou offline na sua própria máquina, ou um sisteminha que você consegue acessar aquelas informações e estudar aquilo. Então você pega um link de um vídeo do YouTube, joga lá. Cria pra mim, por favor, uma página, por favor, né? Eu peço por favor pra IA, tá? Eu É também. porque quando a Skynet vier, aí não Quando vai a matar ele. Skynet for dominar o mundo, talvez eles tenham piedade de mim. Daí, cria então uma Obrigada. página. Eu falo obrigada, te amo, tipo, um negócio. Você gasta milhares de dólares do chat GPT, tá? Enfim, outro assunto. Cria uma página para eu poder, uma página interativa ou um arquivo PDF com os principais pontos desse vídeo, os principais, assim, o essencial disso aí, para eu poder estudar. Ele te dá um PDF. PDF com tudo. Ele assiste o vídeo assim, ó. Assiste, né? Pega todos os dados que foram gerados ali por E aquele lê. vídeo, lê Muito bom. e... Daí o que ele faz? Ele já deixou... Ele paga a versão mais cara, né? A Pro, né? Mas ele colocou lá o seguinte... Todos os todos os dias me atualiza. você vai me atualizar a tal hora sobre, Esse assunto. sobre a astronomia, o que está acontecendo de novo No mundo. no... Na Caramba. NASA, na E China, ela na entrega. Rússia. Caraca, sensacional. Então, assim, o chat GPT... Mas ele não falou como ele fazia antes da IA, né? Não. Ah, ia ser interessante. É uma pergunta. Porque ia ser muito difícil, eu acho, né? Você ia ter que entrar lá no site da NASA, entrar no site, sei lá, russo ou da China pra ver o que os Aí caras... era a vida analógica no mundo, né? Você tinha que ir até o lugar, se reunir com aquelas pessoas que estão estudando para conhecer. Ixi. Mas o X da questão é, a gente vai conviver cada vez mais com esse negócio. Então, se é assim, que a gente aprenda a usar, até para um podcast. Sim. Que foi o que o Igor virou para ele e falou, mas e num podcast tem aplicação? Ele, como não tem Inúmeras. aplicação? Muita. Inúmeras. A gente pega as playlists que a gente quer fazer aqui, coloca lá e fala, ó, vai me falando os assuntos do momento sobre tal. Exatamente. Exato. Modelagem. Ó, tem esse canal aqui, ó. Tem eu IA quero que faz fazer corte. um negócio parecido com isso, mas do segmento tal. Como é que eu faço? Como é que eu estruturo isso? Como é que eles postam? Eles postam com que frequência? Ela vai te responder. E tem uma palavra secreta, né? Que é sempre bom usar. Depois que você faz a pergunta e todo o prompt, aí você recebe lá, não recebe? O que a IA te traz. Aí Sim. você coloca no final assim, agora melhore. Aí ela vai fazer O refinamento. o refinamento. O refinamento. Usa isso aí que você vai ver. Mas o Sérgio colocou essa chinesa aí, né? Essa IA chinesa. O refinamento dela é absurdo, Já é muito cara. bom, né? É muito bom. E assim, pra quem tá curioso em pesquisar, é só jogar no Google mesmo, Manus, e eles fornecem 300 créditos ao dia. Então você pode fazer... Dá Tem um pra site fazer que você faz vários e-mails que é temporários. E aí você usa todos os créditos. Dá pra fazer um negocinho lá. Um jeitinho. Dá pra fazer. Mas dá pra fazer vários e-mails. Não tá falando que não pode fazer vários e-mails. Se você não tem condições, você faz com o que você tem. Teste 15. Eu vi um meme assim, o estagiário vendo eu tirar o teste 14 e instalar o teste 15. Wellington, viu? É Corinthians, né? Olha só, mano, tô sendo atacado de graça.
Ai, gente, mas a gente já tá indo aí talvez pro final da nossa conversa aqui. E O que que aprendemos de tudo que falamos? se a gente for repassar tudo de novo é bastante coisa, mas eu queria só dizer pra vocês, e aí é mais um ponto para as pessoas colocarem em questão aí quando forem iniciar os seus projetos, que eu sou muito grato a vocês pela sociedade, pela boa sociedade e pelo aprendizado que vocês me ajudam a ter e que vocês ainda vão me ajudar a ter. Então, muito obrigado. Então, escolha bem com quem você anda, cara. Muito Escolha bom. bem com quem você anda. Eu já perdi bastante coisa por causa de escolher além de escolher, não ouvir, talvez, algumas vozes de alerta sobre sociedade, sobre essas coisas. Então, muito obrigado por isso e que fique a lição para vocês, tá? Que estão ouvindo. Preste bem atenção quem está do seu lado, né? Porque ou vai te jogar lá em cima, ou vai te derrubar que talvez você nem levante, É verdade. né? Mas que bom que deu para levantar, né, velho? É verdade. Isso aí. Mas é isso, também sou muito grato por vocês. A gente se conecta com as pessoas, né? Por algumas decisões que a gente toma. E a gente pode deixar as pessoas irem ou a gente pode deixar as pessoas ficarem, né? E isso é o bom da vida, a gente pode sempre escolher. E é uma dádiva poder escolher as coisas e colher as consequências e aprender com elas. Muito obrigado, meus amigos. Também agradecer vocês. Sem vocês eu com certeza não faria esse projeto, não tão cedo, por N motivos que eu já falei. Ter pessoas para te ajudar a fazer um bolo e fazer esse bolo crescer é muito bom. E ainda com sabe? cobertura de chocolate. Exatamente. Então, assim, eu acredito que se for para ter amizades, que sejam amizades assim, sabe? Que te ajude a fazer um bolo e fazer esse bolo crescer, que fica mais divertido e fica menos pesado. Então, muito obrigada também pela confiança. Isso aí. Show de bola. Então, pessoal, a gente vai ter episódios semanais, tá? Esse é o primeiro. A gente sempre vai trazer algum assunto muito legal, algum assunto que vai realmente influenciar no seu dia a dia, na sua vida, na vida da sua família. As redes sociais de todo mundo vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Sigam a gente lá. Já curte esse vídeo também para que essas informações possam ser propagadas para quem realmente está precisando ouvir isso. E tem muita gente, tá? Muita gente precisando. Então curte isso aqui, segue a gente aqui, porque para você receber sempre os alertas de tudo que a gente vai estar produzindo. Ativa o sininho de notificação. Ative o sininho de notificação. Siga a Jéssica, siga o Wellington. Me siga aqui no Instagram, nas nossas redes, para ficar a par também. E até das coisas que nós mesmos estamos produzindo além daqui. Porque também produzimos além daqui. Mais para frente o Wellington vai falar sobre isso, a Jéssica também. Eu também vou falar sobre. E para quem ficou até aqui, para quem chegou, meu muito obrigado também. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mas é isso, galera. Muito obrigado. Eu espero que você consiga também seguir os seus sonhos, conseguir colocar os seus projetos em prática e que a gente possa ser um pouquinho dessa inspiração aí que você consegue também. E comenta como você vê isso. Tudo que a gente comenta, tudo que a gente falou aqui hoje. Exatamente. Como que você vê isso? Muito bom. Até aqui, então, como você vê isso? Um abraço e até a próxima. Até. Falou, galera.